Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para, aleluia, louvar a Deus, glorificar a Deus na beleza de sua santidade, né? E, aleluia, dar continuidade a mais um estudo bíblico, dar continuidade a mais uma aula bíblica, né? Nós estamos estudando as profecias, né? Daniel e Apocalipse, entendendo as profecias mais difíceis de Daniel e Apocalipse, né? Eu tenho certeza que você vai aprender bastante conosco nessa aula, né? Essa é a aula de número 2. Aula de número 2 sobre Daniel, né? E Apocalipse. Na verdade, nós estamos aqui interpretando as profecias, tá? As profecias mais difíceis. A gente já falou um pouquinho na aula passada e vamos dar continuidade aí na aula de hoje, tá bom? Quero já agradecer o pessoal que está chegando aí, né? Presbítero irmão Amarildo, nossa irmã Geisiane, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe, né? Quanto tempo aí, a saudade da irmã. Deus abençoe a irmã ricamente. E todo o pessoal aí que vai chegando, você que já entrou, querido, né? Deixe sua saudação cristã para que eu possa ver, né, e consigo ver o seu nome e poder te cumprimentar. Quando você deixa um comentário, eu consigo aí ver o seu nome e te cumprimentar, amém? Irmã Sônia Silva, a paz do Senhor, querido. Pessoal que foi entrando aí, já vai compartilhando a live, tá bom? Já vai compartilhando a live para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, alcançar mais vidas nessa noite e prosseguir aí com o nosso estudo sobre a interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse. Lembrando que nós estamos focando nas profecias mais difíceis, tá bom? Cumprimentar aí nossa irmã diaconisa Camila, né, que está aí nos assistindo. Aleluia. Dudu, Henrique. Glória a Deus. Deixa eu só mudar aqui. Glória a Deus. O YouTube aqui com a propaganda. Glória a Deus. Pastora Miriam, paz do Senhor. Irmã Regina Célia, Deus abençoe. Deixa eu só arrumar aqui. Aleluia. E a gente já volta aqui, né? Aguardando o pessoal tá entrando aí também na live, para que a gente possa, em nome de Jesus, estar, aleluia, já dando início, né? Dando início na nossa aula, para a glória do Senhor. Aqui. Glória a Deus. O YouTube tá complicado esses dias, né? Muita propaganda e a gente tá no meio da aula, ele entra uma propaganda ali, corta o nosso fundo. Mas vamos ver o que dá para fazer aqui hoje. E você que foi mais alguém, amém? Né? Você que consegue abrir as salas de vídeo, né? Abre aí as salas de vídeo para mais gente nos assistir hoje, tá bom? Mas a gente está nos assistindo. Esse aqui parece que tem menos propaganda. Vamos com esse aqui. Aleluia. Eu vou fazer alguns convites aqui na tela, querido. Talvez não consiga ver seu comentário, mas já, aleluia, já volto aí já falando com cada um dos senhores. Tá bom? Deixa eu só arrumar aqui atrás que ele tá. Hoje ele não tá querendo trabalhar, não. Glória a Deus. Deixa eu fazer alguns convites aqui. Estamos assistindo. A missionária Marli também está aí assistindo. Aleluia. Deixa eu só mandar alguns convites aqui. Eu já começo aí então dando início à aula, né? Dando início à aula. Pra gente poder aí entrar no foco, né? No foco do estudo. Daniel e Apocalipse, entendendo, interpretando as profecias. Na verdade, nós vamos aprender as profecias, né? Nós vamos hoje fazer aí essa aula entrando aí no foco de como interpretar as profecias. O pessoal tá chegando aí. Enquanto você vai chegando, eu vou fazendo os convites aqui pela rede, convidando os irmãos para estar entrando aí com a gente.
E eu já volto aí falando com você. Meu YouTube aqui não quer funcionar, querido. Espera lá. Gravar Silva. Parece que voltou. Glória a Deus. Aleluia. Irmão José Roberto Furtado, a paz do Senhor, querido. Nosso contador aí, irmão Anderson Funileira, a paz do Senhor. Irmã Josiane, cooperador Júlio César, paz do Senhor, queridos. Vamos só colocar um fundo aqui e a gente já entra aí então no estudo. Fundo para oração. Aleluia. Vamos lá, minha internet não tá muito legal aqui hoje, viu, irmãos? Talvez caia aí, eu não tô conseguindo a conexão muito boa aqui. Paz do Senhor, presbítero Luiz Alberto. Deus abençoe, nobre amigo. Queridos, vamos lá então. Eu não vou esperar mais aí, o pessoal que foi entrando aí já tá conosco. Eu creio que é o pessoal que vai participar da aula. Vamos então dar início aí na nossa aula. Nós estamos falando sobre Daniel e Apocalipse. Na verdade, nós vamos aprender, eu vou dar uma dica para vocês aí, aprender a interpretar as Escrituras. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor, para que nós possamos, aleluia, dar então início aí, oficial a nossa aula, o nosso estudo bíblico, né? Culto de ensino da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Você que está aí na sua casa, ore comigo nesta noite em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, nesta noite, para assim, Deus, glorificar, exaltar e bendizer, Senhor meu Deus, a tua presença. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, fale conosco, derrame da tua bênção, graça, misericórdia sobre nós. Venha, Senhor meu Deus, bradar aos nossos corações, encher as nossas vidas, Senhor meu Deus, com a tua, Senhor meu Deus, soberania e com a tua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite nós possamos, Senhor meu Deus, alcançar o teu coração, Senhor, tocar, Senhor meu Deus, ao teu coração, de modo que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar, nos abençoar. Querido Deus, vá de encontro a cada vida, Senhor, a cada família, Senhor meu Deus, ó Pai que está conosco, Senhor meu Deus, Pai, cada vida, cada casa representada, que o Senhor venha tocar, Senhor, nesses corações, que o Senhor venha abençoar esses corações, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, falar, Senhor, na vida e no coração de cada um, de maneira que eles estejam, Senhor, meu Deus, atentos à Tua voz nesta noite, de maneira, Senhor, que eles venham ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, de maneira, Senhor, que vidas se encontrem contigo, Senhor, nesta noite, que os olhos, os ouvidos espirituais sejam abertos, ó Pai, Senhor, do Teu povo, e eles possam aprender de Ti, Senhor, nesta noite. Assim eu oro, meu Deus, crendo que o Senhor é fiel, verdadeiro e justo para fazer, Senhor, muito mais do que pedimos ou até mesmo pensamos. Por isso, nesta noite, Pai querido, Deus amado, eu apresento cada vida, eu apresento cada um, cada coração diante de Ti. E eu peço, meu Deus, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre o Teu povo, em o nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Está feita aí a nossa oração de abertura.
Aleluia. Quero cumprimentar o pastor Nivaldo da cidade de Planura. Deus abençoe, querido. Aleluia. E sua esposa, também nosso irmão evangelista Mike Mocabe, lá de Piracicaba. Deus abençoe. Queridos, vamos dar então início, né? Na verdade, continuação à aula. Essa é a aula de número 2, tá bom? A aula de número 2. Nós estamos falando do quê? Pastor, nós estamos estudando o quê? Nós estamos falando sobre, aleluia, Daniel e Apocalipse. E nós estamos aprendendo a interpretar as Escrituras. Estamos aprendendo a interpretar as profecias. Aula passada, só recapitulando, eu falei para vocês questões básicas, né? Como assim questões básicas? Eu passei questões básicas no sentido de o que a gente precisa, o básico que nós precisamos saber para interpretar a Escritura em um todo, conseguir entender, ler a Bíblia, né? Falamos sobre as divisões, sobre as línguas originais que a Bíblia foi escrita, sobre as suas divisões, o tempo que ela demorou para ser escrita, o autor, os escritores. Falamos sobre, aleluia, as principais divisões, Antigo e Novo Testamento, as subdivisões, né, que seriam os livros históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e as cartas, né? Todos isso nós falamos também. Entendemos como se interpreta esses livros, né? Alguns são literais, 85 até 90% entende como se lê alguns desses livros, né? Você que não pegou, acompanha, volta aí, tá aí no Face, também no canal, lá no meu canal no YouTube, vê a aula de número 1 que você vai se situar. Sobre, aleluia, algumas até 90% se entende como se lê, outros não. No nosso caso, profecia, 95% não se entende como se lê, tá? Apenas 5% é literal e entende-se como se lê. O senhor diaconisa Nayara. E dentro dos livros proféticos, Daniel e Apocalipse são os livros mais difíceis, de difícil entendimento. E hoje então nós falamos, hoje nós vamos falar, né? Nós lemos alguns textos aqui, sendo, aleluia, a questão de Apocalipse 12:1, tá? Nós lemos isso aí, lemos Apocalipse 13, lemos alguns textos. E dentro desses textos, nós vimos alguns nomes diferentes, tá? Vimos alguns nomes diferentes. E dentro desses nomes, se nós não entendermos a linguagem profética, na verdade nós não vimos nome diferente, nós vimos nomes comuns, só que para a linguagem profética eles são lidos e interpretados de outra maneira. E se nós não entendermos a linguagem profética, nós não vamos conseguir, tá? Nós não vamos conseguir entender a profecia. E o que nós íamos fazer hoje? Eu falei que eu ia montar com vocês hoje uma tabela, tá? Uma tabela de palavras ou nomes proféticos que vai servir para a gente interpretar a maioria das escrituras, se não dizer todas, tá bom? Vamos criar uma tabelinha, eu e você, nós vamos criar uma tabelinha de linguagem profética, de palavras proféticas, e a gente vai usar ela em praticamente todas as profecias. Pastor, essa tabela nós vamos criar com todas as palavras? Não, porque senão vai ficar muito extenso. Mas a gente vai criar com as principais. As demais, né, no longo do estudo, essa palavra aqui não está na tabela. Tudo bem, a gente vai lá e faz uma pesquisa em tempo real, no momento ali, e pega também, e a gente vai acrescentando na nossa tabelinha profética. Pois bem, nós falamos então na aula passada sobre alguns textos, né, que falou sobre anjos, sobre os 4 cantos da terra, sobre anjos segurarem ventos, sobre uma besta, sobre uma mulher e N coisas. E dentro dessas questões nós vamos tratar então, entender como é que eu faço essa interpretação. Tá? Nós falamos então na aula passada, dentro dos textos que lemos de Apocalipse,
animal, mulher, águia, vento, chifre, cauda, entre outras questões. Nós falamos sobre o texto, né? Apocalipse 12:1, né? Tá aqui, ó, do 1 ao 3. Veja o texto. Não há como interpretar sem traduzir, tarará, tá. Isso que a gente leu aula passada, né? Vamos lá então, ó. Apocalipse, capítulo 12 e o verso 1. Eu vou ler aqui novamente, eu acho que nós tínhamos lido na aula passada, mas deixa eu ler aqui para a gente recapitular e não ficar uma coisa vaga, né? Apocalipse 12, verso 1 ao 3, olha aqui. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Tá? Esse é o texto de Apocalipse. Como eu disse, é impossível entender isso aqui literalmente. Se eu ler o texto, cara, o que está falando isso aqui? Para começar, a gente nunca viu uma mulher dessa forma, vestida de sol e com a lua debaixo dos pés. Eu nunca vi uma mulher dessa na rua. Eu creio que você também não. Até porque se a gente vê uma mulher assim, a gente vai sair correndo, né? Muito estranho. A questão é que não é literal, a questão aqui é profética. Como que nós vamos entender isso aqui, ó? Olha, não há como interpretar isso aqui sem traduzir profeticamente, sem saber o significado das palavras. Por isso, vamos entender. Como então que eu vou interpretar a profecia, pastor? Como que eu vou conseguir interpretar os textos, tanto de Daniel como Apocalipse e outros textos? Eu peguei Daniel e Apocalipse, que são os mais contundentes, os mais difíceis de se entender. Mas isso vale para a questão profética e a linguagem profética. Como que eu interpreto a profecia? Primeiro ponto, olha aqui o que eu escrevi aqui, ó. Para isso, os textos mais fáceis, eles vão explicar os textos mais difíceis. Como assim? Apocalipse 12:1 é um texto difícil. Você há de convir comigo que... Como é que eu vou entender isso aqui? Uma mulher vestida de sol que tem debaixo de seus pés a lua, que tem 12 coroas sobre a sua cabeça, estava grávida e tinha um dragão. Tá? Isso aqui é difícil de se entender. Só que quando eu pego as palavras e começo a olhar textos mais fáceis, eles vão me explicar esse texto mais difícil. Como assim, pastor? Quando a gente tem uma amplitude da palavra de Deus, tá? Uma amplitude da Bíblia Sagrada, fica mais fácil de nós entendermos a Bíblia. É por isso que eu sempre vou falar para vocês, tá? Eu sempre vou cobrar em todo estudo, eu sempre vou cobrar em toda pregação o hábito de ler a palavra de Deus, o hábito da leitura da palavra de Deus. Mas por quê, pastor? Porque quando você lê um único texto, você não tem uma amplitude de visão, você não consegue entender a visão bíblica. Porque a Bíblia não são vários textos, querido. A Bíblia é uma única narrativa, é um único livro, né? É Bíblia, chama Biblos, né? Vários livros, tá? Mas ela está falando uma única narrativa, então eu tenho que ter um conteúdo total disso daqui, para mim começar a entender a Escritura com uma forma mais clara. Eu tenho que olhar a Bíblia como um todo. Quando eu olho a Bíblia por um todo, eu vou encontrar textos mais fáceis que vão me explicar textos mais difíceis, como esse aqui de Apocalipse. Pastor, como? Vamos aprender agora na íntegra. Vamos lá, vamos começar a criar na nossa tabela. Então vejamos aqui. Nós não falamos sobre animal. Lá nos outros textos nós não falamos sobre animal. Ah, falou, né? Animal, tá. Eu preciso entender então aonde, que texto na Bíblia vai relacionar animal e vai explicar a palavra, o que significa a palavra animal, tá bom? Então é um texto mais fácil que vai explicar para mim de forma clara o significado da palavra animal e eu vou conseguir usar ele na interpretação da profecia, tá bom? Vou conseguir usar ele na interpretação. Vejamos aqui, vamos começar a criar a nossa tabela profética. Como eu disse na aula passada, se você quiser pegar aí um papel, uma caneta e ir anotando e criar essa tabelinha manual aí, né, algo palpável, fica um pouco mais fácil para você. Vamos lá. Eu quero ler aqui para você livro de Daniel,
no capítulo 7 e no versículo 1. Você quiser acompanhar comigo aí, livro de Daniel, capítulo 7 e o verso de número 1, onde o texto bíblico vai dizer exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Daniel 7:1. Olha o texto mais fácil explicando o mais difícil. A epígrafe vai dizer a visão dos 4 animais. Olha, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e vi visões na sua cabeça, quando estava à sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Tá bom. Daniel 7:1 vai falar que ele teve visões. Se a gente continuar lendo, a gente vai entender quais são as visões. Eu vou pular lá para o versículo para o capítulo 17. Vou pular lá para o versículo 17 e o versículo 23. Olha aqui. Por quê? Para a gente entender aqui. Então, eu entendo que isso aqui foi uma visão, um sonho, uma visão que Deus deu para Daniel, no capítulo 7, no verso 1. No verso 17, olha aqui o que ele vai dizer. Tá? Depois, se você quiser ler na sua casa todo o capítulo, vai ter uma visão mais clara, mas eu vou trazendo um resumo aqui para não ficar muito extenso o nosso estudo. No versículo 17 diz assim, ó: estes grandes animais, ó, a palavra animal aqui, que são quatro reis. São 4 reis, que é a revelação de Deus para Daniel. Então esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Então os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Vamos no mesmo capítulo, verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a farás em pedaço. Então olha aqui um texto mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque ele vai falar que é uma visão dada por Deus, vai falar sobre animais, e depois vai falar, olha, os animais representam 4 reis. E depois aqui vai falar que o quarto representa um reino. Então eu vou começar na minha conversão aqui. Quando eu achar a palavra animal em profecia, ele quer dizer rei ou reinos. Pastor, como é que o senhor entendeu isso aqui? Está aqui, foi a revelação de Deus. Deus revelou isso aqui para Daniel. Está vendo que um texto mais fácil está explicando o mais difícil? Porque Apocalipse 17 não fala o que é vamos dizer assim, a tradução daquela palavra mulher, dragão, diadema, coroa. Não fala nada disso, mas aqui está falando, animal significa rei ou reinos. Então a primeira palavra para a minha tabela profética é animal. Animal significa rei ou reino. Todas as vezes que eu olhar em profecia, falando sobre um animal, eu vou entender que aquilo ali está falando de rei ou reino. Como que eu vou ter uma totalidade? Lógico que eu tenho que fazer a leitura total da profecia e encaixar as palavras para mim ter o quê? Um contexto, né? Para mim ter uma frase formada. Mas na grande maioria, sempre que a profecia estiver tratando sobre animal, tá? Vai estar falando sobre rei ou um reino. Aí vai depender da frase que ela está alocada, a gente consegue entender se é um rei ou se é um reino. Mas vamos seguindo aí. Segundo Apocalipse 12 vai falar de uma mulher, né? Fala, olha, tinha uma mulher sentada, uma mulher que estava vestida de sol. Será que essa mulher existe? Como eu falei, essa mulher não tem como ser literal. A gente nunca viu uma mulher dessa forma andando por aí na rua. Então nós entendemos que a mulher não é literal, mas a mulher significa alguma coisa. A mulher significa alguma coisa. O que será que a palavra mulher significa em profecia? Vamos pegar um texto mais fácil para explicar esse mais difícil. Vamos lá. Eu quero que você abra aí comigo, ou acompanhe aqui, o livro de Efésios, no capítulo 5 e no verso 23. O livro de Efésios, no Novo Testamento, capítulo 5. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Olha, eu vou ter o conhecimento dos textos bíblicos que vão relacionar palavras aos seus significados. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá. Vamos achar aqui Efésios. Vamos lá.
capítulo de número 5 e o verso de número 23. Então vamos lá, eu vou ler Efésios 5, 23 e vou ver que o texto mais fácil me dá menção da palavra mulher. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Pastor, não entendi. Eu vou ler o verso 22 também para ficar mais fácil. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ok? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Tá vendo que a menção aqui, mulher, tá trazendo a ideia, a mesma menção, olha, a mulher sujeita ao marido, como a igreja se sujeita a Cristo, como a igreja se sujeita a Cristo. Quem que se sujeita ao marido? A mulher. Quem que se sujeita a Cristo? A igreja. Então esse texto aqui, ele traz a ideia, né, na pessoa de que a mulher aqui, ela simboliza a igreja. Tá vendo que a colocação textual é a mesma? Como a mulher deve se sujeitar ao marido, como a igreja se sujeita a Cristo. Por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher. Agora Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o quê? A igreja ela é simbolizada em outros textos como a noiva do Cordeiro. Noiva é homem ou é mulher? Noiva é mulher, ok? Vários textos da Bíblia, esse que eu peguei um só, mas se a gente for pegar outros textos, a relação entre igreja e Cristo sempre vai estar numa forma feminina. As 10 virgens, né, as noivas prudentes, a noiva. Então, sempre que eu ver profecia, a palavra mulher em profecia, ela está relacionada à igreja. Porque sempre na Bíblia os textos mais fáceis vão trazer essa ideia de igreja como esse teor feminino, como mulher, ok? Então, mulher significa igreja. Então, sempre que eu olhar na profecia, onde estiver lá falando sobre uma mulher, com certeza vai estar tratando sobre a igreja ou uma igreja, tá bom? Então, segunda palavra aí, mulher, tá? Mulher significa igreja. Sempre que eu ver mulher na profecia, vai estar falando referente à igreja. Segundo texto, segunda palavra, nós vamos falar sobre água, né? Nós falamos lá em Daniel sobre os animais que subiam do mar, bestas que subiam do mar. Mar simboliza muitas águas, né? Água, mar é feito de água, né? Não é feito de outra coisa. Pois bem, então água ou mar, que é a mesma coisa, simboliza alguma coisa. Vamos ver o que isso significa? Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 17 e verso 15. Apocalipse, capítulo 17 e o verso de número 15. Olha o que o texto vai dizer. E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Vou ler de novo. E disse-me, as águas que vistes, aonde se assentou a prostituta, são. Então aqui isso aqui em Apocalipse 17 é uma visão que Deus deu lá para João, né? O anjo está falando, então é correto, né? O anjo está explicando, olha, isso daí, tá? Águas, mar, eles são povos, nações e línguas. Então isso aqui é um texto fácil me explicando difícil. Então o que quer dizer água ou mar? Quando eu ver água e mar na profecia, eu vou linkar a palavra povos, ok? Ou nações, povos, nações, línguas, raças, né? Povos ou nações. Sempre que eu ver na profecia a palavra mar ou águas, muitas águas,
está relacionada a povos e nações. A Bíblia está me respondendo. Nós não estamos pegando fontes externas, nós estamos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Então, povos ou mar é igual a povos. Então, vai segurando aí, vai criando a sua tabelinha. Nós já falamos sobre animal, que significa rei ou reinos. Nós já falamos sobre mulher, que significa igreja. E nós estamos falando agora sobre mar ou águas, que significa povos ou nações. Seguindo aí, nós vamos ver também, por exemplo, é muito comum a gente ver na profecia falar sobre dias. Sobre dias. Fala, tem dias na profecia? Tem. Fala sobre dias. Várias profecias a gente vai lendo aí, você já deve ter lido, vai falar sobre dias. O que significa dias? A palavra dias, né, na profecia. Olha o que Ezequiel 4:7 vai dizer. Vou para Ezequiel. Só que eu estou te explicando como que eu interpreto a profecia. Livros, textos mais fáceis explicam os mais difíceis. Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, olha aqui o que o texto diz. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 diz assim: E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Versículo 7. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizará contra ela. Então, Ezequiel 6:7 vai falar que cada dia equivale a um ano. Ele está dizendo, 40 dias. E um dia te dei para cada ano. Então ele está dizendo, olha, ele estava falando aqui com Ezequiel, tá? O contexto é um outro contexto. Para Ezequiel fazer algo ali. E ele vai falar, você vai ficar 40 dias. Só que esses 40 dias vão simbolizar, cada dia simboliza um ano. Então ele está falando que isso aí duraria 40 anos. Tá bom? Então olha isso aqui, que interessante. Na profecia aqui, quando eu vou falar sobre dias, Deus está falando que um dia, quando ele fala profeticamente, porque Ezequiel está fazendo algo profético, simboliza um dia, simboliza igual a um ano. Cada dia é igual a um ano. Então, quando eu vejo falar sobre dia na profecia, ou mesmo tempo, está simbolizando um ano. Nós vamos ver, por exemplo, em Daniel falando sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Ou um dia, 2 dias e metade de um dia. Quer dizer, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 3 anos e 3 anos e meio. Então, tempo e dia simboliza um ano na profecia. Vamos ver outro texto aqui. Esse aqui é mais contundente. Números 14, lá em Números 14, lá em Números 14, 34. Livro de Número, capítulo 14, verso 34, que diz assim, Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias. Cada dia representando um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu não vou entrar no contexto aqui, porque o contexto era lá, porque eles pecaram contra Deus e tarará, e ficaram com medo de entrar na terra prometida. Isso aqui é outro contexto. Mas a questão que eu quero te explicar é que textos fáceis explicam os mais difíceis. Por conta dos 40 dias lá que eles ficaram lá em Sebano, eles iam ficar 40 anos no deserto e provariam o afastamento de Deus. Tá? Eu não estou aqui para explicar o contexto de Números, eu estou aqui para explicar a interpretação da profecia. Então aqui eu vejo em 2 textos, tá? Que sempre que Deus ele relaciona profeticamente a palavra dias, ele está falando um dia equivale a um ano, é igual a um ano. Então dias na profecia é igual a um ano. Eu até fiz um adendo aqui dizendo o seguinte, um dia é igual a um ano, tá? Esse contexto de um dia esse contexto referente assim, que um dia é igual a 1000 anos. Lembra aquele outro texto bíblico que fala, olha, para Deus, um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia? Esse contexto não é profético, tá? Esse contexto ele só quer dizer, porque alguém vai olhar e falar, pastor, mas tem um texto na Bíblia que Deus falou que um dia era igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia. Tá, mas que contexto que estava escrito isso?
Que contexto que isso foi colocado? Este contexto de um dia ser igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia está simplesmente tratando do contexto de onisciência de Deus e onipresença de Deus também. Tá? Dizendo que Deus é soberano e que Deus ele é onipresente, que ele está em todos os lugares, não só a questão de local físico, mas em questão de tempo, passado, presente e futuro. Tá? Então essa colocação de que Deus é que um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia, não entra no contexto profético, tá? Isso está só querendo mostrar a soberania de Deus, tá? Esse de um dia igual a 1000 anos, 1000 anos igual a um dia, contexto, qual que é o contexto da palavra? Soberania de Deus. Agora no contexto profético, um dia equivale a um ano. Então já aprendi aí também mais que um dia é igual a um ano. Nós não falamos sobre ventos, lembra que nós lemos na aula passada que tinha lá os 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos. O que será que significa a palavra vento em profecia? Vamos lá, palavra vento em profecia. Vamos ler Jeremias 51, no versículo 1 ao 5. Jeremias capítulo 51, no versículo 1 ao 5, que diz assim: E assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despadejarão a sua terra, porque virá contra ela em redor no dia da calamidade. Vamos ler aqui o 5. E o flecheiro arme o seu arco contra o que ama, e o arco e contra o que se exalta, e na sua couraça. E não perdoeis aos seus jovens, destrua a todos o seu exército. Os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpa contra os santos de Israel. Então olha aqui, eu precisava ter lido isso aqui tudo, mas só para que você entenda que a palavra vento aqui está relacionada à guerra, destruição, tá bom? A peleja, destruição, olha. E assim, ó, lá no versículo 1, e eis que se levantará um vento destruidor. E aqui ele vai contar o que é esse vento. Esse vento é guerras. Esse vento literalmente é guerra. Então, um texto claro aqui, né? Fácil, porque ele está me falando a palavra vento e está me dando a resposta. Está me explicando o que é a palavra vento. Então, sempre que eu ver vento em profecia, estão falando de guerras. Então, quando eu li aquele texto lá que, olha, havia 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos, quer dizer que aqueles anjos estavam segurando guerras. Estavam segurando guerras, mas eu vou voltar lá depois. Na profecia, vai ficar mais claro para você. Mas entenda aí. Então, a palavra vento significa guerras. Olha o que a palavra tempos significa. A palavra tempos, lembra que eu falei lá de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo? E a palavra dias, elas são a mesma coisa. Tempos também significa anos, como um dia também significa um ano. Vamos lá. Daniel 7:25. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 25. Ó. Diz assim, ó: E profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues à sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Tá aqui falando em Daniel. Vamos ler aqui também Daniel 11:13. O que quer dizer Daniel 11:13? Então está falando de tempo. Vamos ver Daniel capítulo 11, no verso 13, que diz assim, ó: Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira,
E ao fim dos tempos, isso é, de anos, virá a presa com grande exército e com muitas riquezas. Então aqui ele falou o que significa tempos e falou o significado, né? Falou a palavra tempo e significado. Tempos é igual a anos. Então se é um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. Mesma coisa de um dia, um ano, tá bom? Então isso aqui está bem próximo, bem facinho de entender. Vamos então para a palavra dragão. Nós não falamos lá de dragão em Apocalipse 12, nós não limos a palavra dragão. Então vamos lá, estava lá dragão na profecia. O que quer dizer dragão? Se a gente continuasse lendo a profecia, a gente ia entender o que é a palavra dragão, porque o texto mais fácil explica o mais difícil. Vamos lá em Apocalipse 12, onde a gente leu, só que nós lemos só os primeiros versículos, né? Mas para frente está explicando. Capítulo 12, verso 9 diz assim, ó: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a palavra dragão aqui em Apocalipse 12, 3, fala: viu o sinal no céu, um grande dragão vermelho. Então falando, viu Satanás, tá? Viu o diabo. Então a palavra dragão, diabo, Satanás. Então, só recapitulando: vem significa guerras. Nós falamos sobre tempos, significa anos, e dragão significa Satanás. Vamos ver também a palavra chifres, porque a Bíblia diz que ele tinha chifres, né? A palavra chifres em Apocalipse 17, 12. Apocalipse 17, 12 fala sobre o que significa chifres. A palavra de Deus no livro de Apocalipse 17, capítulo 17, verso 12 diz: E os 10 chifres que vistes são 10 reis. São 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Tá? Então essa ideia aqui de chifre está ligado a rei e poder. Tá? Então sempre que eu ver a palavra chifre em profecia, ela vai estar ligando a poder, a autoridade, a poder, tá bom? Chifre em profecia vai estar ligado a poder, vai ser dado poder como de reis. Então a palavra chifre em profecia significa poder. Esses aí são alguns, tá? Algumas palavras para a gente montar a nossa tabelinha, tá? Para a gente montar a nossa tabela de conversão profética, para a gente começar a entender como eu vou traduzir a profecia, tá bom? Vamos lá, cumprimentar o pessoal que foi chegando aí, tá bom? Durante a live, pastor irmão Gilmar Preto, cooperador Alessandro, cooperadora Mário, irmão Marcos Andrade, irmã Patrícia, paz do Senhor. Todos os irmãos vão chegando aí. Querido, vamos lá. Vamos seguindo na nossa tabela de conversão profética. Nós vamos achar muito também a palavra cordeiro em profecia, tá? Cordeiro, o que quer dizer cordeiro? Isso aqui é fácil, né? Vamos em João 1,29. Isso aí todo mundo sabe, não precisa nem do texto, mas vamos lá. Livro de João, capítulo 1, e o verso de número 29, que diz assim, ó: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a palavra cordeiro sempre vai estar relacionada a Cristo, a Jesus. Outra palavra é cauda, né? Se a gente continuar lendo lá Apocalipse 12, Apocalipse 17, vai falar sobre a cauda. O que é a cauda? Olha, Isaías, cauda, rabo, é a mesma coisa. Vamos para Isaías 9,15. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, e o verso de número 15. Vamos lá. Olha aqui, Isaías 9,15. E o ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então o que significa cauda? Ensino falso. Profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então cauda em profecia, quando eu vi falar em
em rabo, em cauda, significa falsa profecia, falso ensino, tá bom? Falso ensino, profecia falsa. Outra palavra que a gente viu, estrelas. Nós vimos ali nos textos que nós lemos na aula passada, estrelas. Que Daniel 12:3 vai falar? Vamos para Daniel, profeta maior Daniel. Você vê que o próprio livro, né? Nós vamos estudar Daniel e Apocalipse. Mas os próprios livros de Daniel e Apocalipse, eles já explicam as suas profecias, tá? Eu estou passando para vocês aqui para que fique mais fácil da gente conseguir entender a profecia, não só no âmbito desses dois livros, mas no âmbito geral, tá? Em todo tipo de profecia. Ó, livro do profeta Daniel, capítulo 12, o verso 3, que diz assim, ó: e os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça como estrelas sempre e eternamente. Então a palavra estrela está relacionado a pessoas que ensinam com justiça. Aqui, ó, que ensinam a justiça, que ensinam a justiça, que ensinam a palavra de Deus. Então está relacionado a pastores, né, mensageiros. A palavra estrela vai estar relacionada àqueles que ensinam com justiça, ensinam a justiça, tá bom? Pastores, mas vamos pegar outro texto, Apocalipse 12:4. Apocalipse 12. Nós estávamos lendo lá, né? Usando esse texto como base, que diz assim, ó: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. O que eram as estrelas do céu? Lá em cima falou que, no Apocalipse 17, tinha falado que levou consigo seus anjos. As estrelas do céu são anjos. Anjos são, a palavra anjo significa mensageiro, né? Aqui nós lemos em Daniel relacionando os mensageiros, os pastores, os pregadores com estrelas. Então estrela significa mensageiro. Estrela em profecia significa mensageiro, ou anjos, né? Anjos, mensageiro, que a palavra anjo significa mensageiro. Então significamos aí a palavra estrela, pregadores ou mensageiros. Pois bem, nós já temos aí a nossa tabela de conversão profética. Como eu disse, é uma tabela hiper, mega, super completa? Não, é uma tabela básica. Vai ter algumas outras palavras que a gente vai encontrar ao longo aí do estudo, tá? Algumas palavras que não estão nessa tabela que a gente fez agora. Porém, entretanto, todavia, se a gente for encontrando outras palavras, nós vamos fazer o quê? Nós vamos traduzir na hora. Nós vamos correr atrás ali dos textos mais fáceis para explicar os mais difíceis e vamos traduzir na hora. Vamos só recapitular, eu derrubando o tripé aqui. Vamos só recapitular a nossa tabela de conversão profética e vamos para o primeiro exemplo dessa noite, que é a primeira tradução que nós vamos fazer da profecia aí. Vamos lá? Então, só recapitulando aqui, ó. Quando eu ver falar sobre animais, animal quer dizer, animal em profecia significa rei ou reino. Animal significa rei ou reino. Mulher significa igreja. A palavra mulher em profecia significa igreja. A palavra mar ou águas significa povos ou nações. Povos ou nações. A palavra dias significa anos. Um dia, um ano. Tempos também significa anos. Um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. A palavra ventos significa guerras. A palavra vento em profecia significa guerras. Agora vai ficar facinho da gente interpretar a escritura, você vai ver. A palavra chifre significa poder. Está relacionada a poder. Chifre, poder. Tempos, nós já falamos. Dragão, sempre que eu ver dragão na profecia, está falando de Satanás, do diabo, a serpente, a antiga serpente. Cordeiro, na profecia, cordeiro significa Jesus. A palavra cordeiro, Jesus. Cauda, falsa profecia, falso ensinamento, palavra adulterada, falsa doutrina. Estrela
quer dizer mensageiros, pastores, né? Pregadores aí do evangelho. Está relacionado a mensageiros, aqueles que levam a palavra da justiça. Beleza. Vamos para o nosso primeiro exemplo? Então vamos para Apocalipse 13:1 e vamos ver se a gente consegue traduzir. Livro de Apocalipse 13:1. Nós vamos estudar Apocalipse de Daniel, tá? Então nós fizemos a tabela profética hoje. Falamos um pouquinho de Apocalipse, um pouquinho de Daniel. Agora nós vamos entrar nas profecias, como eu digo assim, em ordem, tá bom? Vamos fazer esse exemplo aqui e após ele a gente entra nas profecias em ordem. Então eu vou ler Apocalipse 13:1 com vocês e vamos ver se a gente consegue traduzir. Apocalipse 13:1 está em profecia e nós vamos tentar traduzir para a nossa língua de forma que a gente entenda. Vamos lá. O livro de Apocalipse 13:1 fala sobre uma besta que subiu do mar. Versículo 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. Você entendeu alguma coisa aqui, irmão? Vamos ser sinceros. Vi uma besta, e pus-me sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Entendi nada. Até porque isso aqui não existe. Essa besta não é literal, não tem como ela ser. Como eu disse, a profecia não se entende como se lê. Você leu, você não vai entender como se lê, mas com essa tabela profética que a gente criou aí, nós vamos conseguir entender. Vamos lá. Vamos entender isso aqui usando a nossa tabela profética. Olha, agora vamos traduzir isso aqui, ó. Vamos ver se você vai conseguir. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Então vamos lá. A palavra mar em profecia significa o quê? Na nossa tabela, povos ou nações, tá? A palavra mar significa povos ou nações. Ele está dizendo então: coloquei-me em frente às nações, de frente, sobre a areia. A areia fica onde? Dentro do mar, na frente do mar, atrás do mar, em cima do mar. A areia fica na praia, né? Em frente para o mar. Lá dentro também, né? Mas estou falando uma questão geral. Para ficar lá a parte seca, ela fica na praia. Então ele está dizendo: eu me coloquei diante dos povos. E eu vi subir dos povos, das nações. Povos ou nações, é a mesma coisa. Então vi subir do mar. Vi subir dos povos. Palavra besta. Entendi nada de nada. Glória a Deus. Vamos lá. Me coloquei em frente aos povos, as nações. E eu vi subir dos povos. Vi subir dos povos. Vi subir do mar. Vi subir dos povos uma besta. A palavra besta na nossa tabela profética simbolizava o quê? Besta nós não tem na tabela, mas tem o quê? Besta é um animal, né? Aqui representa um animal. Esse animal significa o quê? Lembra que a gente pôs na tabela profética? Rei ou reino. A palavra besta, então, traduzida aqui, animal, rei ou reino. Então, João está falando: eu me coloquei de frente das nações, olhando as nações. E eu vi subir das nações um rei. Eu vi subindo, emergindo dessas nações, um rei, um reino. Olha o que o texto continua a dizer. E esse rei, ele tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças palavra de blasfêmia. Ixi, pastor, e agora? O que nós falamos que simboliza chifre? Lembra na tabela profética? A palavra chifre simboliza autoridade. A palavra chifre simboliza autoridade. Então ficou mais fácil de eu entender isso aqui. Sim ou não? A palavra diadema aqui, que tinha dentro da cabeça dele? 10 diademas. Diadema significa coroa. A palavra diadema é coroa. Tá bom? Isso aqui é uma questão de tradução da palavra. Não tem nem achar na Bíblia, não. É a questão de coroa. Sobre a sua cabeça, nome de blasfêmia. Tá, vamos lá. Vamos entender então. Vamos traduzir aqui. Se eu sei o que significa povo ou mar, sei o que significa chifre, sei o que significa palavra animal, besta, e sei o que significa diadema.
Apocalipse 13, traduzindo, segundo a nossa tabelinha profética, vai ser exatamente isso aqui. João está dizendo: eu me coloquei em frente aos povos, em frente ao mar, e eu vi subir desses povos, das nações, um rei. E ele tinha o quê? 10 chifres, ele tinha poder, tá bom? Ele tinha autoridade. Chifre significa autoridade. Ele tinha muita autoridade. 10, simbolizando vários números. 10, ele tinha autoridade, muito poder. E sobre o seu poder, sobre o seu diadema, ele tinha, sobre os seus chifres, ele tinha diademas. A palavra diadema significa coroa. Quem tem coroa? O rei que vence. A palavra coroa na Bíblia, quando nós vamos ver em profecia, ela está simbolizando vitória. Sempre é o que vencer e dar-lhe-ei a coroa da vida. Então a coroa da vida é dada para quem vence. Como eu disse, não é todas as palavras que estão na tabela, mas nós vamos falando aqui na hora. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Coroa simboliza vitória, ao que vencer, não é ao perder. Então só ganha coroa quem vence. Então está falando aqui que vai subir das nações um rei, e o reino dele será poderoso, porque vai ter 10 chifres. Poder. E não é um poder qualquer, é um poder vitorioso. É um poder que vence. E sobre a sua cabeça nomes de blasfêmia. Sobre esse poder, só que é uma vitória não para o bem, uma vitória maligna, né? Nomes de blasfêmia. Vai ser alguém que vai blasfemar contra Deus. Isso aqui está falando sobre o reinado do anticristo? Está falando. Só que eu só quero traduzir esse primeiro ponto aqui para você entender que dá para traduzir qualquer texto bíblico com essa tabela que a gente criou. Dá para traduzir qualquer texto com essa tabelinha que a gente acabou de criar nessa aula aqui, tá bom? Nós vamos para aí para 57 minutos de aula e conseguimos criar aí, tá bom? Ó, agora com esse exemplo, sabendo alguns nomes proféticos, fica mais fácil. Vejamos agora o texto de Daniel e vamos entender a profecia, tá? Então olha que legal, nós vamos começar agora a entrar nas profecias ponto a ponto, tá? Eu falei sobre as profecias nós falamos na primeira aula sobre o basicão para a gente entender a escritura no todo. Tendo uma visão clara da escritura, tendo uma visão mais ampla de como eu consigo traduzir a escritura, como eu consigo fazer a interpretação da escritura, como fomos falado, não há várias interpretações, há uma única interpretação. O que há várias são aplicações, mas aplicação não é interpretação. Então, entendi como eu interpreto, sabendo quais são os livros, as suas categorias, a língua escrita, o povo, consigo ter uma visão mais ampla de contexto. Na primeira aula. Na segunda aula nós lemos esses textos, né? Vimos um pouquinho de texto na outra aula e vi que não dá para entender a profecia como se lê. É impossível entender a profecia como se lê. Se eu leio aqui não dá para entender nada. Na aula de hoje nós criamos, eu e você aí, nós criamos essa tabela profética. Tá? Essa tabela profética. Cada nome e o seu significado. Isso é muito difícil? Não, foi simples. Os textos mais fáceis explicando os mais difíceis. Tá? Vendo na diversidade da Bíblia, no geral da Bíblia, onde fala, olha, mulher relacionada à igreja, dragão, Satanás, estrela, mensageiros. Cada texto dando o significado. Deus deixou na escritura a resposta, né, de algumas palavras. Eu vou conseguir entender toda a escritura assim, a profecia, interpretar? Na grande maioria. É o que nós vamos ver na aula que vem, o quê? Vamos começar a interpretar a profecia de Daniel. E a gente vai ver que em algum ponto a gente pega assim na grande coisa, na palavra, como eu mostrei para vocês hoje, na palavra. Nós lemos vários textos bíblicos. Você entendeu que dentro da própria Bíblia eu consigo pegar muito significado do que a profecia está dizendo. E alguma coisa a gente vai pegar na história, mas isso eu vou falar na aula que vem. Né? E eu consegui já interpretar um pouquinho da profecia. Apocalipse 13:1 eu já consegui interpretar. João está dizendo que ele viu surgir dos povos, vi sair do mar, vi sair das nações, um rei poderoso, um rei que tinha poder, e esse poder dele era poder para vencer, era poder que vencia, porque ele tinha coroas. Porém ele não era esse poder vencedor não para o bem, mas para o mal, porque em cima dessas suas coroas havia um nome de blasfêmias. Então consigo interpretar a profecia. Você viu que dá para interpretar a profecia
com essa tabela que a gente criou. Você viu que dá para interpretar a profecia com, aleluia, com esses textos, entendendo onde eu busco na Bíblia o significado de cada palavra. E agora nós vamos entrar no âmago da questão, tá? Essas 2 primeiras aulas foi para a gente entender como é que eu faço o negócio, porque agora nós vamos entrar nas profecias de fato. Nós já começamos hoje, né? Já entramos aí em Apocalipse 12. Vamos destrinchar Apocalipse 13 aí, pastor. Nós já começamos a interpretar, tá? Isso aqui foi só um exemplo para mostrar para você que dá para interpretar. E eu quero nessa semana, tá? Hoje é quarta-feira, nós temos aula novamente quarta-feira que vem. Eu quero que durante essa semana você pega e vai fazendo o teste. Você tem a tabela profética. Pega algumas profecias aí de Apocalipse, de Daniel, e vai tentando interpretar aí com a sua tabelinha. Vai trocando os nomes. Opa, onde tem mulher, você coloca igreja. Aonde tem dragão, você coloca Satanás. Aonde tem mar, você coloca povos. Aonde tem estrela, você coloca mensageiros. Aonde tem coroa, você coloca vitória. Aonde tem cauda, você coloca falsa profecia, falso ensino. Aonde tem aí ventos, você coloca guerras. Tá bom? Você coloca guerras. Aí você lê de novo. Fala, opa, então tá querendo dizer isso, isso, isso. Vai testando aí. Vai se exercitando, que agora nós vamos entrar em pontual. A aula que vem a gente vai começar a interpretar a primeira profecia mais difícil do livro de Daniel, tá? A primeira profecia do livro mais difícil de Daniel, que é o sonho, né, que Nabucodonosor teve, e Daniel vai interpretar esse sonho sobre a estátua, tá bom? Sobre a estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor. Então essa é a aula que vem, nós vamos entrar de fato na profecia. Aí a gente entra, tá bom? Aí a gente vai entrar de fato na escritura, né? Nós já entendemos, porque eu precisava explicar para vocês o esquema. Como é que eu interpreto? Porque se eu chegasse aqui, é aquela questão, pastor, a gente quer aprender, a gente quer saber já interpretar. E muita gente acha que é chegar e ler o texto e interpretar. Não adianta nada, porque eu sei. Aí se eu leio aqui, interpreto, passo para vocês a interpretação, vocês vão ouvir aquilo que eu falei, mas vocês não vão interpretar sozinho. Vocês vão precisar de mim para contar a fórmula para vocês. Então eu estou trazendo a fórmula, né? Porque eu ouvi na primeira aula aí, né? Não sei se vocês perceberam, na primeira aula tinha 40 pessoas. O povo achou que ia chegar aqui e já ia ouvir a interpretação da escritura, mas isso não é ensinar. Isso é só pegar e falar para vocês a interpretação. Poderia ter feito. Talvez dá até mais audiência, mas não é esse o intuito. É isso que os pastores eles têm que entender. Nós somos chamados para ensinar a igreja, para ela andar sozinha. Elas não podem ficar andando em muleta, agarrado nas pessoas. Nós somos servos do Senhor. Todos nós vamos buscar a nossa salvação, ela é individual, para a gente chegar ao céu. Agora a igreja de hoje ela tem criado um punhado de zumbi que fica andando atrás de um só. Tá errado isso daí, cara. A gente tem que ensinar vocês a andar sozinhos, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou trazendo a fórmula. Né? No popularzão não estou dando peixe, estou ensinando a pescar. Para que você possa aguçar sua fé, treinar seu entendimento, treinar seu estudo bíblico, para você fazer sozinho, tá? Para você andar sozinho, tá? Nós somos igreja. O que é a igreja? Se reunir no coletivo e adorar como igreja. Mas cada um tem que ter a sua... ser pautado na sua fé. E quando alguém te questionar sobre a sua fé, você não pode falar, opa, peraí, deixa eu ligar para o pastor vai te ensinar. Não, você tem que ser pontual, você tem que saber ensinar sobre a sua fé, falar sobre a sua fé, falar sobre a palavra de Deus. E essa é a nossa missão, pregar um evangelho verdadeiro. Não criar um exército de zumbi que segue a gente para todo lado, mas são analfabetos bíblicos. É criar pessoas, é fundamentar pessoas nisso aqui, ó, na palavra de Deus. Pessoas que têm a fé firmada e fundamentada, como Cristo ensinou. Como Cristo ensinou. E assim, porque tem muita gente que fala, se todo mundo souber, a igreja acaba. Não. A gente tem que ensinar a todos, tudo da palavra de Deus. Tudo. Ensinar a todos toda a palavra de Deus. Para que eles tenham sua fé fundamentada. E saber que Cristo assim quer que seja feito. Não fechar a cabeça das pessoas. Só eles sabem, então tem que ficar... Não. Isso está errado, isso não é bíblico, isso é até satânico. Tá? Nós temos que levar o entendimento da palavra à luz. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Agora
sendo portador da verdade. Vou omitir a verdade? Jamais. Eu vou pregar para que vocês entendam. Então o intuito desta aula aqui, dessas duas primeiras aulas, foi ensinar vocês a fórmula para entender a interpretação da profecia. Agora a gente já sabe, aula que vem a gente entra na profecia de Daniel, aí a gente vai seguindo o segundo livro de Daniel. Nós temos aí Daniel falando sobre a estátua, depois nós temos os 4 animais, depois nós temos o bode e o cordeiro, e aí segue. Aí acabei a profecia de Daniel, não precisa estressar, que não é muito não, rapidinho a gente acaba. Daniel vai ter 4, no máximo 5 profecias, tá, dentro do seu livro. Depois a gente vai para Apocalipse. Apocalipse também é pouquinho, que a gente não vai conseguir interpretar dentro de Apocalipse ali, vamos dizer aí, 2, vamos pôr 3 capítulos, que são mais contundentes, assim, mais difíceis de interpretar. O restante está bem claro, mas a gente dá uma pincelada em tudo aí, para ficar claro para vocês, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, criação da tabela profética, e provei para vocês que com a tabela profética dá para você fazer o quê? Para você destrinchar aí o texto bíblico. Vai fazendo a conversão aí, vai estudar nessa semana, fazendo a conversão bíblica aí, para você já ir treinando aí. Quarta-feira que vem a gente entra aí, nós vamos entrar no livro de Daniel, a estátua, Daniel 2, capítulo 2, né? Nós vamos ler o capítulo 2 ali, entender sobre a estátua, né, do sonho de Nabucodonosor, que é a primeira profecia mais difícil do livro de Daniel. E depois que as tabelinhas proféticas, você vai ver que não tem profecia difícil, né, querido? Facinho, você destrincha todas aí, consegue ter um entendimento claro. Mas, como eu disse, que vocês tiverem dúvida, eu estou aqui para ajudar, para tirar. Essa é a minha função, esse é o meu trabalho, né? Tá podendo abençoar vocês aí à luz da Bíblia Sagrada. Quarta-feira que vem tem aula. Lembrando que domingo, né, nós estamos tendo o culto presencial. Quem quiser participar do culto presencial, você que está me assistindo e é de Frutal, pois me chama lá no WhatsApp e marca seu horário. Nós temos 2 horários de culto, tá? Às 18 e às 19h30. Marca seu horário lá. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Querido, quarta-feira que vem, não perca. Daniel 2, a estátua. A aula que vem nós vamos interpretar Daniel 2, a estátua. Vai ser bênção de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Vamos, aleluia, encerrar essa live. Estamos aí com, deixa eu ver aqui, 1 hora de live, tá? É isso aí, a gente não pode passar disso daí, porque senão fica muito cansativo. Tá? 1 hora de live, a aula que vem, a estátua. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia. E você que ficou com alguma dúvida, alguma coisa, me chama depois no inbox, no direct, no WhatsApp, estou à disposição. Respondo para vocês. Só não deixa aí no comentário, porque a hora que acaba a live, querido, tem muita coisa para fazer. Às vezes eu não consigo ler todos os comentários. Mas se você tiver alguma dúvida referente à aula, procura lá, me chama no inbox, ou no WhatsApp, ou mesmo no direct lá do Instagram, que eu vou responder vocês. Você que conhece alguém que quer aprender sobre as profecias, tá? Passa essa live para alguém, tá bom? Vai estar aqui no Facebook, no Facebook da igreja, @ADMinistério Atos. E quem não tem Facebook, fala, fulano não tem Facebook, às vezes é uma pessoa mais velha, não tem Facebook, tem facilidade de mexer com isso. Amanhã tá lá no YouTube, tá bom? Amanhã tá no YouTube. O YouTube você não precisa ter nada baixado no seu celular, né? Ele entra pela internet mesmo, vai lá no YouTube e você consegue assistir pelo YouTube, tá bom? É Pastor David Evangelista. Pastor David Evangelista, meu canal no YouTube. Pastor David Evangelista. Você vai lá, entra no canal e vai estar essa aula lá. Tanto como a aula de número 1 já está lá, tá? E amanhã provavelmente essa aula de número 2 também vai estar lá no YouTube. Para quem não tem Facebook, poder assistir e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Amém, querido? Estenda a mão aí, vou dar a bênção apostólica e a gente encerra nessa noite. Eu te abençoo, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sobre tua casa, tua família e tudo que diz ao teu respeito, hoje, até a vinda de Cristo e eternamente. E você que é a noiva, santo e adornado Cordeiro, diz amém. Está encerrado, queridos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, espero você aí. E chama mais um para estar com a gente aí na aula que vem, quarta-feira que vem. Nós estamos interpretando Daniel e Apocalipse. Aula que vem, a estátua, tá bom? Então vamos entrar em Daniel capítulo 2, a estátua. E nós vamos usar a conversão profética. Nós vamos usar aí um outro método, tá? Que eu vou ensinar na aula que vem. Um outro método também da gente conseguir interpretar a escritura.
e nós vamos aí interpretando texto a texto. Eu tenho certeza que vai ser de grande crescimento espiritual para cada um, tá bom? Deus abençoe a cada um que esteve conosco até agora, cada um que participou da live. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.